Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e estamos começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje a gente vai conversar com o Thiago Dutra Holanda de Rezende, que é professor da Universidade do Distrito Federal, consultor legislativo e, o que vai nos interessar mais hoje, autor do livro Sistema Tributário Brasileiro, Fundamentos Socioeconômicos, que vai ser o tema do episódio de hoje. E antes da gente começar, queria lembrar que esse podcast está disponível nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer e as outras principais plataformas. Fica disponível também no nosso blog, junto com os textos lá. O blog é Resultado Geral, blog de crítica da economia política. E também fica disponível no canal no YouTube Crítica Marxista. Dito isso, vamos logo à conversa. Para abrir a nossa conversa, vou começar com uma questão aparentemente simples, mas que eu acho que a resposta é bem mais complexa do que, digamos, que o senso comum marxista apontaria como a resposta, né? Você diria que o sistema tributário de um país é determinado quase que exclusivamente pela disputa entre os capitalistas instalados neste país e a sua classe trabalhadora? Ou tem algo mais aí? É uma ótima pergunta para começar, né? Realmente, se fôssemos fazer aquela coisa da vulcata, né, de aplicar o método, a gente conseguiria colher evidências e demonstrar que é apenas luta de classes, né? Demonstrando como certos tributos oneram mais trabalhadores, menos capitalistas, e assim poderíamos encerrar a questão. Isso é, de certo modo, até mais sofisticado, né, que certas leituras superficiais que tratam ali o sistema tributário como a moda contratualista, enquanto algo resultante de consenso da sociedade, ou então numa certa oposição, né, entre Estado e sociedade civil. Enfim, em um primeiro momento há essa aparência, né, especialmente se você não levar em conta a especificidade do modo de produção, já que aí você poderia até retroagir na história e demonstrar as classes sociais dominadas e dominantes ali se degladiando, brigando ali sobre impostos em vários lugares, vários momentos da história. Então, assim, há um aspecto de verdade, né, sobre isso, né? A questão é que não é suficiente, né? Na nossa pesquisa, né, nós realmente partimos disso, né? Pensamos nas disputas de classe sobre o fundo público, né, as quais se manifestam ali na conformação do sistema tributário. Porém, isso se mostrou não suficiente, especialmente quando você faz o estudo comparativo, né, entre sistemas tributários de diferentes países. Se há capitalistas e trabalhadores em todos os países do mundo, por que há tanta diversidade de sistemas tributários? E por que há traços mais ou menos semelhantes nestes grupos de países, naqueles grupos de países? E aí tem algumas pessoas, né, que ao longo da história, né, da pesquisa sobre tributação que chegaram, né, a alguns resultados. Tem um pesquisador norte-americano, Harley Heinrich, que ele explicou isso aí pela cultura, né, que essa seria um fator que explicaria essa diversidade ou a mudança de sistemas tributários. São determinadas culturas com determinados traços que teriam determinados sistemas tributários. Aqui no Brasil, o Fabrício de Oliveira, ele já colocou a questão da correlação de forças, né, partindo, né, que essa explicaria. Mas só que mesmo assim a gente chegou à conclusão que isso não seria ainda suficiente, né, porque há uma questão de contingência aí, né, elas podem explicar certos fatores, mas não explicam, né, por exemplo, a questão da semelhança aqui dos sistemas tributários na América Latina e não com seus países colonizadores, por exemplo. E aí o que a gente avançou e a pesquisa nos mostrou era que era necessário entender algumas questões que são pouco ou quase não são trabalhadas tanto na tradição mais convencional, se abordar esse tema, mas também na tradição marxista. Em primeiro lugar, a gente chegou à necessidade de verificar a questão do mercado mundial, né? Sobre a forma como cada país se insere, né, na dinâmica capitalista global, como que isso afeta as possibilidades de financiar o fundo público de cada estado. E depois precisamos avançar também, a partir desse momento, né, para entender o caráter específico da tributação no capitalismo. Isso é um ponto que é muito pouco trabalhado mesmo, que é o que a gente chamou, né, ao longo do livro, né, de tributação moderna. E a partir da análise, né, ficou bem claro que a tributação ela vai assumir uma forma particular, de certo modo inovadora, né, aqui no modo de produção capitalista, a qual não é simplesmente uma continuação, né, da tributação que existia nos modos de produção anteriores.
especialmente porque, diferente do que acontecia antes, né, no capitalismo a tributação vai recair de maneira indireta, né, sobre a riqueza, né, especialmente quando a gente compara com sistemas tributários anteriores, né, em que a tributação era sobre valores de uso, né, a gente pensar nos primeiros impérios, enfim. E aqui não, né, ela recai sempre de forma indireta e mediada sobre a riqueza, né, porque a gente tem a tributação sobre a riqueza em sua forma abstrata, né, que é no modo de produção capitalista. E isso vai tornar muito particular, né, o papel da tributação, né, que vai ir bem além, né, de ser só um financiamento ali das atividades do Estado, que é o papel da tributação mais que teria em semelhança, né, com os sistemas tributários anteriores. E aí ele vai além também, por isso, né, por ele estar além de ser apenas o papel de financiador de Estado no sistema tributário, ele vai ir além também de ser apenas uma manifestação das disputas das classes sociais, embora essa dimensão esteja sempre presente. Mas, resumindo, né, é necessário sim considerar as disputas entre as classes sociais, mas é preciso também entender o caráter específico da tributação moderna e o seu papel sobre a formação de várias medidas, né? Ela vai influenciar sobre os salários, sobre os preços, sobre os lucros, vai ter um papel da tributação sobre o aporte, né, do capital fictício, a sua determinação pelas relações de concorrência e as disputas no mercado mundial, o seu papel na conformação de mercados nacionais, o papel que teve no protecionismo, o papel no financiamento dos gastos sociais, os quais vão influir, né, de forma indireta sobre os valores, né, da força de trabalho, a relação com o imperialismo, né, os seus limites em países dependentes. Ou seja, vai bem além, né, do que ser apenas a questão das classes sociais, embora seja uma dimensão essencial, né, para ser considerada, mas a gente precisa ir bem além, porque o que é necessário considerar essa especificidade, né, da tributação no capitalismo, né, que a gente chama da tributação moderna. Você já começou a tocar num ponto que eu acho muito interessante e que eu queria que você falasse até mais sobre ele, né? Essa relação entre os salários, lucro e a tributação. Eu penso, por exemplo, e até um ponto que você tocou no seu texto, né? Que a taxa de lucro cai, normalmente isso vai implicar numa queda na arrecadação do Estado, e aí os gestores políticos, para contrabalancear isso, eles podem, por exemplo, partir para um aumento da carga tributária sobre o consumo. Então, na prática, você está reduzindo os salários. Por aí, tem outras relações, enfim. Eu acho esse um ponto que ajuda a gente a já começar a ver de forma mais clara em casos concretos, né? Como essa questão da tributação ela é complexa, né? E ela esbarra em várias questões, né? Exatamente. Ela esbarra em vários aspectos da dinâmica capitalista, quando a gente começa a analisar mais detidamente. Tem esse lado que a gente identifica até naquelas políticas que os estados capitalistas centrais adotaram nas décadas de 70, 80, de desonerar o capital e compensar com a tributação sobre o consumo, e isso fica muito claro ali, ou seja, utilizando a tributação como instrumento de extração de valor sobre o trabalho necessário, de certo modo, além do excedente. E no livro a gente demonstra como isso pode ser feito realmente, enquanto uma compensação da tendência de queda da taxa de lucro. Essa relação da tributação com salários e lucros, ela é bem complexa assim, no capitalismo, já que o próprio salário, a própria forma salário vai ter algo de irracional, né, uma vez que ela vai aparecer como o valor do trabalho, quando na verdade ela representa o valor da força de trabalho, conforme os pontos centrais ali da teoria do Marx. E nesse valor da força de trabalho, você tem que considerar que é aquele necessário para a reprodução da força de trabalho. Só que não é qualquer força de trabalho, já que há aquele elemento histórico-moral da força de trabalho, né, o Marx coloca, que é justamente essa variação, né, especialmente quando a gente considera as particularidades nacionais. Então, há os custos de formação, vão variar, né, também de acordo com a complexidade da força de trabalho. E como a tributação vai incidir em cada um desses custos de forma diferente, ela vai conformar o direcionamento
daquela força de trabalho e dos seus portadores, ou seja, os próprios trabalhadores. Então a tributação ela vai ir além de um ônus genérico sobre a força de trabalho. Ela vai influenciar as próprias escolhas dos indivíduos. Vai privilegiar um ou outro setor da economia, um ou outro ramo de mercadorias, o capital nacional, o capital estrangeiro. E por trás disso, o que fica ainda mais mascarado é que a fonte dos lucros, dos juros, dos impostos e dos salários é o valor produzido pelos próprios trabalhadores. E aí, assim, o que é específico, né, da tributação, nos outros casos, tem um fetiche, né, que funciona muito bem, o caso do salário, aparece como uma remuneração do trabalho, ou como preço, né, do trabalho, não como preço da força de trabalho. E o mais-valor, ali, o lucro, né, ele vai aparecer como uma remuneração justa do capital aplicado, não como fruto da extração, né, do mais-valor. Já a tributação, embora ela tenha a mesma fonte, ela vai aparecer como algo externo, como fruto de um poder coercitivo do Estado. Ela não vai carregar a senha mercantil, né, de que ali houve uma troca. E aí, não por acaso, né, por todas as classes, né, os tributos vão ser vistos como algo bem desagradável. Mesmo por aquelas classes que são as que mais se dão bem, né, as que mais se apropriam do fundo público, né, por diferentes mecanismos, benefícios fiscais, contratos públicos, títulos da dívida. E aí a gente vai ter aquelas figuras, né, do imposto é roubo, impostômetro, e quando muitas vezes essas classes vão ter uma relação superavitária, né, com a tributação. E aí, ainda sobre a tributação do lucro, a gente tem uma questão que não é muito abordada, ou na verdade nem é abordada pela literatura tradicional, que é o fato dele recair sobre aquela taxa de lucro já equalizada. Ou seja, a tributação ela vai recair de maneira fetichizada sobre o capital também, uma vez que, por meio da equalização da taxa de lucro, a gente tem aquele processo em que cada capital recebe não o equivalente do valor que ele produziu, mas o equivalente à cota, né, que ele tem na participação do capital global da sociedade. O que acontece é que, como os capitais com maior composição orgânica, ou seja, aqueles com mais tecnologia, mais capacidade produtiva, eles vão se apropriar de uma cota de mais valor que eles mesmos não produziram. E assim também a carga tributária, ela vai ser sustentada, né, que esse capital paga, vai ser sustentada por esse mais valor apropriado. E aí, nesse sentido, né, o Estado ele vai poder atuar, e a gente demonstra, né, faz até algumas simulações, o Estado pode atuar, por exemplo, privilegiando certos setores em detrimento de outros, visando, às vezes, objetivos de desenvolver determinado ramo da economia, ou para atender frações que estão ali do capital, mas bem representadas num dado contexto. Ou seja, em resumo, a política fiscal e tributária ela pode ser um mecanismo para estimular o deslocamento de capitais. E isso aconteceu ao longo da história, como a gente demonstra também. Portanto, sim, considerando, né, como a tributação ela pode agir sobre salários, seja de forma direta e indireta, e sobre os lucros também de forma direta e indireta, ela vai ser realmente um instrumento que vai prolongar a luta de classes sobre o valor produzido, o qual vai, desse momento, desde a arrecadação, mas que depois vai prosseguir ali nas disputas pelos direcionamentos dos gastos públicos. Eu ia até explorar mais um desses pontos finais que você tocou, mas acho até que já ficou de bom tamanho. Mas a forma como você expôs isso lá no seu livro ficou muito interessante. A relação, né, dos capitais individuais como cotistas do capital social total, né? E aí você amarra isso com, não só, né, com a equalização da taxa de lucro, mas com a própria questão da exploração. Ficou muito interessante. Ainda que seja um ponto lateral, né, do livro, né, que não esbarra diretamente na questão da tributação, a exposição desse ponto ficou muito legal. Mas acho que um ponto que seria legal a gente abordar agora é porque muita gente olha, né, para as sociedades latino-americanas e argumenta que essas sociedades são desiguais porque o sistema tributário delas é muito regressivo. Mas pelo seu trabalho, o que me parece, né, é que o atraso e a dependência econômica desses países é o elemento oculto, porém protagonista, né, que condiciona tanto a desigualdade quanto a regressividade tributária. E você faz até um percurso histórico ali que vai reforçar esse ponto.
Eu acho que você podia abordar um pouquinho essa questão latino-americana agora. Bom, em primeiro lugar, de fato, há sim essa correlação, né? A tributação regressiva age sobre a concentração de renda e riqueza. Então, há muitas evidências disso. E assim como as taxas de desigualdade na América Latina são bem destacáveis, da mesma maneira, quando a gente compara os dados sobre tributação aqui com países da OCDE, países da Europa, a gente vê que a participação de impostos diretos, que seriam aqueles com maior potencial progressivo, é bem menor aqui na América Latina do que acontece nesses países, especialmente aqueles que são os países centrais assim, do capitalismo. Então o que a gente vê é que os lucros, dividendos, propriedades são bem menos tributados proporcionalmente aqui do que na Europa. Ou seja, aqui na periferia o capital é bem menos mordido pelo leão, né, para usar essa metáfora, do que acontece nos grandes polos do capitalismo. Em média, a gente vai ver que na maior parte dos sistemas tributários latino-americanos, eles vão estar assentados sobre a tributação sobre o consumo. E é uma tendência geral no continente, essas estruturas tributárias regressivas vão favorecer o capital, as classes mais ricas, e assim vão aliviar a tributação sobre propriedade, sobre a renda desses capitalistas, enquanto trabalhadores e a massa mais pauperizada vai estar pagando relativamente muito mais tributos, muito mais impostos. E aí as estruturas tributárias regressivas, né, elas vão concentrar mais a renda e a propriedade e acentuar a desigualdade. Mas aí vem a questão, né, por que aqui na América Latina isso é tão forte? Porque nem mesmo com as ondas rosas, com governos considerados mais progressistas, a gente não vê mudanças ou tentativas de mudanças realmente efetivas prosperarem para alterar essa questão da regressividade tributária. A nossa pesquisa ela foi encontrar as respostas lá no caráter particular do desenvolvimento capitalista aqui na América Latina, considerando a forma como as economias latino-americanas, especialmente a partir de suas independências, se integraram no mercado mundial, ou seja, na divisão internacional do trabalho. E o que nós tivemos foi uma forma de integração subordinada e retardatária também, e que ainda contou com um problema que é a questão da troca desigual, ou seja, que imperava-se o atraso desde cedo, então a gente tinha baixa produtividade, a gente tinha uma necessidade de maior aplicação de capital variável, né? O que fazia com que a gente tivesse um escoamento, né, desse valor produzido aqui na periferia para os grandes centros. E aí, isso, nesse sentido, né, a gente lembra daquela questão, quando a gente falou da equalização e da questão das composições orgânicas, né, que aqui elas vão ter um valor mais baixo e vão fazer com que os capitais daqui tenham que compensar essa perda de valores e de lucro também para os países centrais por meio da superexploração da força de trabalho. Ou seja, aqui a gente vai ter desde cedo até hoje uma tendência a uma baixa remuneração da força de trabalho, né? A questão do arrocho salarial, a questão dos menos direitos, né? De maior possibilidade de intensificação, né, da exploração da força de trabalho. Então a gente vai ter essa remuneração da força de trabalho abaixo do valor necessário à sua recomposição. E isso nem foi algo que foi superado, né, com os processos de industrialização que a gente teve em alguns países de forma mais efetiva, né, inclusive o Brasil, né, e esse processo de industrialização ele acabou sendo combinado, né, ali com a exclusão, né, com a questão do desenvolvimento com o despotismo, né, com a questão da não integração, né, de conquistas políticas com as conquistas econômicas do desenvolvimento capitalista, considerando especialmente aquelas que beneficiariam a classe trabalhadora. E aí, pensando em termos tributários, aqui a tributação sobre o consumo vai penalizar ainda mais o trabalhador, já que a sua renda já é comprimida pela superexploração. E ainda temos o fato que aqui não chegaram a se desenvolver os estados de bem-estar social igual aconteceu no norte capitalista. Então, nem no gasto público, o trabalhador vê o retorno adequado do seu esforço tributário, que aqui proporcionalmente é muito maior, né?
já que os gastos públicos geralmente eles vão ser mais direcionados ao capital, né, seja por meio do capital fictício, né, a remuneração dos títulos, da dívida, ou por meio dos direcionamentos de gastos, né, seja em favor daquela ou da outra fração do capital, bem como para o próprio capital estrangeiro. No livro a gente até demonstra, né, como os processos de alterações tributárias mais recentes, ali na Argentina, no Chile, no México, tiveram o sentido de atender a essas demandas e aos papéis subordinados desses países no mercado mundial, especialmente o papel de âncora, né, do sistema fiscal para os processos de reprodução do capital fictício. Então, esses países vieram aumentando suas cargas tributárias nas últimas décadas, sempre reforçando, né, a estrutura regressiva, porém não foi para ampliar gastos sociais ou aumentar serviços públicos, mas para garantir rolamento de dívida, garantir o valor da moeda. Então, em resumo, né, a regressividade ela vai atuar para acentuar a desigualdade, mas a raiz dessa regressividade na América Latina está ligada à forma subordinada de integração dessas economias no mercado mundial, especialmente consideradas categorias de transferência de valor e da superexploração da força de trabalho. Pegando um gancho num ponto que você tocou no início da sua resposta, mas ainda para falar dessa relação centro-periferia capitalista, na Europa atual, a regra é uma tributação mais progressiva em relação ao padrão da América Latina, né? Mas no passado a tributação lá era mais parecida com esse nível de tributação regressiva que a gente tem por aqui, né? Por que a Europa conseguiu alterar essa estrutura tributária e a América Latina, mesmo com o histórico desses governos progressistas que você chegou até a tocar, se mantém com essa estrutura tributária regressiva? Então, isso tem justamente a ver com a questão das particularidades das formas de objetivação do capitalismo. Na América Latina, como a gente falou, a gente teve aquela integração hipertardia, né, subordinada, né, das economias no mercado mundial. E aí teve aquelas características, né, a transferência de valor compensada com a superexploração da força de trabalho. E essas relações, no plano político, acabaram se expressando também no acesso restrito que as demandas do trabalho vão ter junto ao Estado aqui, sendo uma manifestação disso as várias ditaduras, né, os vários momentos que a repressão direta teve que suplantar a repressão mais, por assim dizer, harmônica. No caso dos momentos mais democráticos e até em que governos mais progressistas ou a esquerda chegou ao poder, isso foi possível sem que se tocasse no núcleo mais duro das relações econômicas, sendo a questão da regressividade tributária uma delas. E quando se tentou algo um pouquinho mais intenso, a gente viu o que aconteceu aqui, né, no Brasil em 64, ou no Chile em 73. Já lá na Europa, especialmente nas economias centrais, esse processo se deu de uma maneira diferente. De início, o sistema tributário ele vai ter aquela função de formação dos mercados nacionais, incentivo à industrialização, né, por meio do protecionismo. O que a gente vê se manifestar em nível alto de tributação que tinha naquela época sobre o comércio exterior e que acaba que foi a base da arrecadação inicial, né, fiscal desses países. Na Inglaterra é um caso exemplar, os Estados Unidos também. Chega um momento ali no século XIX que os Estados Unidos vai ter mais de 90% da receita da União era sobre o comércio exterior. Então a tributação indireta, de maneira geral, seja do comércio exterior, seja sobre o consumo interno, ela vai ser a forma prevalente até ali a Primeira Guerra Mundial. Que a partir desse momento, com a consolidação da dominância imperialista e a articulação das economias dependentes, provendo uma transferência de valor da periferia para os centros, a gente começa a ter uma base material para uma tributação sobre a renda na Europa. Outros elementos que vão proporcionar essa mudança de chave vai ser o que vai acontecer com as crises, especialmente ali na década de 20, que vão exigir uma intervenção direta do Estado na economia em novos formatos, e os desdobramentos que a gente teve também, né, e os efeitos que vieram a partir da Revolução Russa, né, que vai consolidar ali o movimento operário na Europa, né,
vai ter uma condição muito maior de barganha e de disputa junto aos interesses do capital. E aí, com essa expansão, né, dos fundos públicos europeus, que a gente vê como que vai crescer muito a base, né, do papel estatal na economia capitalista nesses países, vai ser exigida uma ampliação dessa base tributária e que nessas condições ela não vai poder ser mais só suprida com o aumento de tributação indireta. Porque poderia, por exemplo, afetar um dos gargalos, né, que foram identificados na época pela economia convencional, que era a questão do consumo. E o papel do fundo público ali vai ser o quê? Garantir essa fluidez da acumulação, da rotação de capital e das formas que a gente tenha realmente a realização, né, das mercadorias. E vai ser mais marcante ainda o pós-Segunda Guerra, né? Que pensando nessa transição, né, que você falou, né, que lá eles conseguiram fazer essa transição para a progressividade que aqui não aconteceu. Que é ali que os países vão elevar muito, né, as alíquotas do imposto de renda, vão aumentar tributação sobre a propriedade, sobre ganho de capital. A gente vai estar num momento em que os movimentos operários vão estar numa situação muito mais forte, né? Era uma necessidade também de reconstrução de alguns países. A gente vai ter uma base técnica também que vai ser importante, que vai ser uma sofisticação do controle contábil, da possibilidade de você realmente rastrear, né, e controlar as rendas, né, que antes você não tinha essa possibilidade concreta, e acaba que a tributação sobre o consumo ela é muito mais simples, né, muito mais possível de se controlar, né, a mercadoria está ali, contra a renda monetarizada você precisa de um controle mais sofisticado. E você tem até estímulos assim para formas de tributação que são específicos que depois se generalizam. A gente tem a questão dos lucros excessivos que a gente teve na indústria bélica, né, que ganhou muito dinheiro com a guerra, com toda aquela tragédia, mas só que essa forma de tributação sobre os lucros depois acaba que vai ser expandida para outras áreas. Mas, em resumo, né, a gente pode falar que essa maior capacidade de tributação progressiva na Europa teve muito a ver com a transferência de valor, que vai ampliar a base tributável, a necessidade de expansão de gastos públicos desde a década de 20, fortalecimento do movimento dos trabalhadores, especialmente, né, pelo que aconteceu, os riscos que representava para o mundo do capital que aconteceu ali na Rússia em 1917. E acaba que mesmo com as contrarreformas que têm acontecido na Europa nas últimas décadas, ainda há uma progressividade que é bem maior do que acontece aqui na América Latina, já que esses países conseguiram manter aquela posição no mercado mundial que ainda permite essa tributação direta. Fazendo também essa diferenciação entre o centro e a periferia, você toca num ponto que eu acho que é muito interessante, que é sobre, né, esse tão falado enxugamento do Estado que teria acontecido na América Latina, né, e inclusive teria sido protagonizado, né, pelos gestores políticos mais aderidos, né, ao pensamento neoliberal. Mas você sustenta que esse enxugamento, na verdade, teria sido um agigantamento dos recursos estatais canalizados, né, para a esfera financeira. Acho que é uma boa tocar nesse ponto agora. Sim, isso fica bem claro quando a gente olha vários países. Mas se a gente pega Brasil e Argentina, é muito claro. Nós tivemos na Argentina, desde a década de 1970, alterações em legislação tributária, que levaram, né, a uma maior oneração sobre o consumo e o alívio no capital rentista, especialmente favorecendo, né, o setor financeiro em detrimento do setor produtivo. Mas na década de 90, especialmente ali a partir da eleição do Carlos Menem e ali do Cavalo, né, que vai ser seu ministro forte ali na economia, é que a gente vai ter ali aquela defesa do liberalismo como solução, ou seja, de redução do Estado, de menos intervencionismo estatal. E aí vai ficar bem claro essa questão, essa contradição que você falou, que a gente vai ter o ajuste fiscal, privatizações, abertura para o fluxo de capitais, mas aí especialmente com aquela política da convertibilidade, que era colocar a âncora do peso no dólar, uma proporção fictícia, né, de 1 para 1, é que a gente vai ter
bem claro, né, aquele preceito bem vinculado ao que se chama de neoliberalismo, que é a estabilidade monetária a qualquer custo. Para fazer isso acontecer, né, dessa convertibilidade acontecer, a gente vai ter um endividamento público bem aumentado, dado o esforço, né, que o Estado argentino tinha que fazer para manter essa proporção. E aí você teve o quê? Uma necessidade de reforçar a arrecadação tributária para manter essa estabilidade monetária que favorecia especialmente um capital especulativo que estava sendo atraído ali para o país, né, dadas as altas taxas de juros. Tudo isso, né, era justificado dentro daqueles marcos do Consenso de Washington, né? A ideia de se criar um ambiente de estabilidade que favorecesse investimentos, que fosse atraente para o capital estrangeiro. E aí a gente vai ter um aumento da carga tributária na Argentina de 13% mais ou menos no começo de 1990 para quase 20% no final da década. Ou seja, no período em que mais se apregoou a necessidade de redução do Estado e que foi vencedor o discurso neoliberal, a gente vai ter um agigantamento do Estado em favor de se garantir essa estabilidade monetária e a lucratividade do capital rentista. Ao mesmo tempo que você tinha um aumento da tributação sobre os salários, a gente vai ter ali uma reforma que vai ampliar o IVA, né, o Imposto de Valor Adicionado sobre o consumo. Então a gente vai ter um aumento da tributação sobre os salários e também o corte de pensões, corte de serviços públicos. Ou seja, então tem isso, né, corta o Estado por um lado, mas amplia do outro, sob um discurso, né, que seria de redução do Estado. No Brasil também, né, do mesmo modo, a gente vai ver um movimento bem semelhante. A gente tem ali uma carga tributária de pouco mais de 20% no começo da década de 90 e ela já vai chegar a 30% no final da década. Ou seja, ao mesmo tempo que ocorriam medidas para desonerar ganhos do capital, como a isenção dos dividendos, a utilização da figura dos juros sobre o capital próprio, você tem um crescimento da carga tributária, especialmente sobre o consumo, em um cenário que o discurso vencedor era de redução do Estado, das terceirizações, das privatizações. Mas a finalidade era a mesma, né? Garantir a estabilidade monetária a qualquer custo e fazer o serviço da dívida a qualquer custo. Ou seja, durante o governo, né, Fernando Henrique especialmente, né, mas é algo que vem ali desde o Collor, a gente vai ter todo um discurso liberal que vai circundar aquele momento histórico, né? A gente vai ter um ajuste fiscal rígido, mas só que ao mesmo tempo a gente tem o quê? Uma carga tributária que vai atingir patamares inéditos na história do país. Bom, e agora caminhando para o final, eu deixei para fazer a pergunta que eu acho que é a mais difícil, né? Que é sobre o cenário contemporâneo. Mas para a gente não se alongar muito, acho que a gente pode focar até em Brasil, né? Que obviamente foi o ponto que você discutiu mais longamente no seu livro e acabou até que eu não fiz nenhuma questão tão específica sobre o Brasil, né? Mas então olhando para esse cenário contemporâneo, principalmente agora que está ganhando muito os holofotes nessa tributação sobre os importados da China, a pergunta ainda é como é que você está vendo esse cenário? E eu adiciono uma variável, né? Muito se falou, eu acho até que a discussão até perdeu um pouquinho do barulho, né? Mas muito estava se falando, né, sobre a moderna teoria monetária, né, como uma forma de aumentar a capacidade de investimento do Estado sem ter que aumentar a carga tributária. Como você olhando, né, para toda essa trajetória da tributação, né, como esse principal instrumento de arrecadação e, portanto, de investimento, né, como que você vê, então, olhando para o Brasil contemporâneo, não vamos estender a discussão para muito além disso, não. Olhando para o Brasil contemporâneo, como é que você está vendo essa tentativa, né, de aumentar a arrecadação sobre a tributação dos importados chineses e o que uma utilização ali heterodoxa, né, utilizar os instrumentos da moderna teoria monetária poderia oferecer nesse cenário? Sobre a questão da tributação dos importados chineses, teve essa polêmica, né, da tributação pelo imposto de importação abaixo de $50. O que teve ali, né, que a gente tem, né, com os últimos anos, né, a facilidade, a eficiência logística, né, essas companhias estrangeiras ficou muito mais fácil, né, esse varejo direto aqui com o público brasileiro. E aí, né, o governo tentou criar esse plano, né, para conformar, né, para que eles pudessem pagar a mesma tributação que o varejo local, né, que estava
barganhando, né, esse problema. Só que também queriam colocar, além da tributação que equiparava, né, que seria o ICMS, seria colocar também a questão do imposto de importação. Acabou que o imposto de importação foi utilizado mais como um mecanismo, né, para forçar essas companhias chinesas e de outros países a se adequar, né? Então só ficaria isento do imposto de adequação quem se adequar ao pagamento do tributo sobre a venda local. Enfim, era uma pauta bem quente, né, do varejo nacional, né, que foi parcialmente atendida, né, já que eles queriam que fosse mantida a tributação do imposto sobre as compras, né, pela importação. E algo que manifesta bem, né, a questão tributária no Brasil, né? Ou seja, o governo, né, no começo do mandato, que geralmente é quando o governo tem mais fôlego, né, ele não avançou sobre medidas tributárias que realmente poderiam melhorar o cenário fiscal e, ao mesmo tempo, promover um melhor equilíbrio tributário, por meio, né, por exemplo, tributação sobre a renda, né, pensando correção, né, nem precisaria de uma grande revolução tributária, mas você corrigir as tabelas do imposto de renda, por exemplo. Mas, mais uma vez, ficaram só na esfera do consumo, né? E aí gasta, né, o capital político com isso, né, porque são medidas bem populares. E no final você chega a essa solução, que é de sempre, né? Mais tributação sobre o consumo, aumento do custo de vida, né? Então, quem acaba pagando, né, vai ser o consumidor final, né? Vai ser essa pessoa que vai estar comprando esse produto abaixo de $50. Essa ideia não foi totalmente abandonada também, né, do imposto de importação. Volta e meia o governo lança, alguém do governo fala sobre isso e fica bem clara, né, como que não houve, né, um interesse em avançar sobre pautas onde você realmente poderia melhorar a situação fiscal. Nem preciso falar das mais relevantes, né, que seria, por exemplo, retornar a questão da tributação sobre os dividendos, né, sobre outras formas de remuneração do capital que hoje em dia são isentos ou têm tributação muito mais favorecida. Agora, sobre o outro ponto, né, da teoria monetária moderna, ou a MMT, né, pensando na sigla dela em inglês, a gente discute um longo trecho no livro sobre esse argumento que você falou. De acordo com essa teoria, né, o Estado estaria ali no centro do sistema monetário, né, e as pessoas demandam a moeda estatal porque elas precisam dela para pagar os tributos. Ou seja, né, os tributos teriam esse papel, né, de induzir ali a necessidade de moeda pelo público, já que as pessoas precisam desse dinheiro para estar em dia com as suas obrigações tributárias. Ou seja, vai se colocar ali, né, dentro dessa teoria, uma superioridade do Estado enquanto esse ente que define o que é dinheiro e escolhe como receberá os tributos. Então, essa operação do Estado é que vai gerar possibilidades de investimentos, né? Então, embora você tenha moedas privadas concorrentes, mas a moeda estatal ela vai ser superior, porque ela liquida as dívidas com o Estado, o que outras moedas não conseguiriam fazer. E aí, como o governo que emite a moeda, ele nunca poderia ficar insolvente na sua própria moeda. Ou seja, os limites dos gastos públicos não vão depender da arrecadação tributária diretamente. O limite mesmo, né, alguns autores vão colocar, seria o pleno emprego, por exemplo. E aí a gente vai ter, né, defensores da MMT, né, que vão falar que é uma ilusão essa noção do contribuinte financiando o Estado, né? Mas que o que financia o Estado, que é a própria emissão de moeda pelo Estado, que financia os gastos públicos. E aí a tributação ela vai ter, dentro dessa teoria, outras funções. Seria, por exemplo, o incentivo, né, a população usar a moeda, né, dado que eles precisam pagar os impostos. Corrigir a inflação, então retirar um pouco de excesso de moeda, então a tributação teria esse papel. Fazer uma certa redistribuição de renda também, então, aí depende da estrutura, né, das matrizes tributárias. Corrigir algum comportamento, igual questão ambiental, tributar, né, quem polui mais,
comportamentos de, né, o tabagismo, né? Então se tributa mais ali o tabaco, enfim. Então você teria essas outras funções, né? Que seriam as funções da moeda e não necessariamente uma outra também seria estabilizar a demanda agregada. E é interessante ver, né, que eles vão ver essa relação entre tributação e moeda desde a antiguidade. Ou seja, desde os primeiros impérios, os primeiros estados, a usar moedas, a gente já teria essa relação, segundo a MMT. E aí fica bem claro, né, esse grande problema que a gente identifica e discute, né, da MMT, que é o quê? Não captar a particularidade da moeda no modo de produção capitalista. E também não captar a particularidade da tributação no modo de produção capitalista. Porque esse processo de emissão monetária no capitalismo, ele é muito mais do que uma resposta a um modo de produção que é essencialmente monetário, em que a forma de manifestação da riqueza é monetária. E o dinheiro, que é pela própria dinâmica social, pelo próprio metabolismo social, que o dinheiro vai se constituir como esse vínculo de todos os vínculos, né? Do mesmo modo que todos os agentes que estão nas esferas de produção, da circulação, o Estado vai se relacionar com essa reprodução social por meio da moeda. Então o Estado precisa contratar pessoas, contratar serviços, pagar por bens, né, fazer atividades, e tudo isso ele precisa de quê? De ter um equivalente para a troca, né? Então aquele equivalente, né, que é a moeda, esse equivalente universal, ele precisa ser reconhecido, né? O Estado ele vai impor um padrão monetário, mas a imposição da moeda e do papel do Estado como emissor do equivalente universal advém do próprio metabolismo social do capital. A moeda que o Estado vai emitir, ela vai estar sujeita ao quê? A ter aceitação, reconhecimento social enquanto a forma adequada de expressão do valor, enquanto um mecanismo que vai permitir realmente integrar, né, os diferentes fluxos monetários, financeiros. Ou seja, a moeda está sujeita a coerções objetivas e materiais que vão definir a validade e o valor daquela moeda. E quando a gente pensa em mercado mundial, essa coerção é ainda mais forte. E pensando em países dependentes, como o Brasil, a gente pensa, por exemplo, como é que foi necessário um choque de ajustes e toda aquela questão dos juros altos para a gente conseguir conter a hiperinflação que a gente tinha até o Plano Real. Ou seja, não foi o Banco Central que definiu os agregados monetários por conta própria. Ele apenas se adequou ao possível, né? Que é isso que é o que o Banco Central faz. Ele não tem uma autonomia total para definir qual vai ser o tamanho, qual vai ser o valor da moeda. Isso tudo depende da estrutura monetária que está fora, né, do controle do Banco Central. E é isso que a MMT inverte, né? Embora possa soar até muito atraente, né, para ouvidos progressistas, esse discurso da MMT, né, que a gente pode gastar, pode investir, pode atingir o pleno emprego, que não vai ter problema inflacionário, enfim. Isso aí só descreve a superfície, né, do que acontece na emissão de moeda e na constituição do sistema de crédito, né? E quando a gente analisa, né, de forma mais detida, né, e vai além da aparência, né, que é o que parece à primeira vista essa relação do Banco Central com a moeda, a gente vai ver que os limites para a gestão estatal da moeda são muito mais restritos. Bom, então agora para encerrar mesmo, queria agradecer demais a sua participação. Aproveitar, manda os links para o pessoal que quiser acessar seu livro, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube, no Spotify, lá no blog. Mas só para arrematar, eu queria explorar um último ponto que você discutiu aí. Eu e o Osermir, a gente tem falado bastante sobre como o Estado brasileiro tem feito investimentos muito aquém do necessário para reduzir o nosso atraso econômico e tecnológico. E obviamente que esses investimentos estão ligados, né, com a capacidade de arrecadação. Você diria então que para o Estado brasileiro enfrentar seriamente essa questão, é urgente o aumento da carga tributária, principalmente, né, sobre o patrimônio, sobre a renda dos super ricos, enfim. Mas agora é para encerrar mesmo. Foi só o último pontinho ali da sua questão, mas se você quiser, você já pode até se despedir do pessoal.
Sobre essa pergunta, eu concordo que poderíamos sim ir por esse caminho, né, da tributação sobre os super ricos, né, sobre o capital, mas é importante assim que não precisa necessariamente a gente aumentar a carga tributária em geral. A carga tributária do Brasil ela já está ali dentro de um percentual próximo ali, né, aos países mais desenvolvidos. O grande problema é justamente como que essa carga tributária é composta, né? Que é o grande problema que a gente tem hoje, né? Que é uma carga tributária muito mais sobre o consumo e mesmo os tributos diretos, aqueles sobre a propriedade, sobre a renda, eles acabam privilegiando também as altas rendas e as grandes propriedades. Então a gente precisaria justamente de um refinamento, né, da matriz tributária, né? A gente precisaria inverter a matriz tributária, né? Ter uma tributação muito mais sobre a riqueza, né, sobre as fontes de riqueza mesmo, do que acontece hoje, né? Que é a tributação sobre o consumo, que é repassada pelas empresas e tal, é repassada ao consumidor e acaba que, relativamente, quem ganha menos acaba pagando mais tributos em geral. Então, assim, sem dúvida nenhuma, né, isso seria uma grande forma de melhorar essa capacidade produtiva, embora a gente precise ver outras variáveis também, mas seria sem dúvida um caminho, porque você acabaria também dando jeito de tributar muito capital ocioso que a gente tem hoje, né, capital especulativo. A gente tem um sistema tributário que privilegia muito, né, esse capital que pode ter uma flutuação, que ele pode ir e voltar a hora que quiser, sem maiores problemas com questão fiscal. Então a gente acaba que o Brasil, relativamente, ele se aproxima muito de uma mentalidade de um paraíso fiscal, né? Há uma facilidade muito grande, né? Uma abertura de capitais assim, enorme e com uma tributação muito privilegiada, né? Para quem está ali aplicando seu capital, né? Nesse tipo de instrumento financeiro que a gente tem hoje. Então, acaba que poderia sim o sistema tributário ser um caminho para reverter esse processo que você e o Elcemir têm identificado, né? Que seria justamente uma necessidade de ter uma maior capacidade de investimento, né, do Estado brasileiro. Você veja, por exemplo, que aquela tributação, né, das empresas chinesas, o governo esperava alcançar 8 bilhões. Agora, quanto o governo poderia alcançar se ele fizesse, por exemplo, a atualização da tabela do imposto de renda, se a gente tivesse um imposto de renda sobre os dividendos, se a gente tivesse um imposto de renda que fosse comparado, né, o imposto de renda sobre pessoa física e sobre pessoa jurídica fosse proporcional. Ou seja, a gente tem vários instrumentos que poderiam estar sendo utilizados de forma a reorganizar, né, essa estrutura do capital no Brasil, visando aumentar essa capacidade produtiva. Ao mesmo tempo que você aliviaria também, né, o consumo, né, você propiciaria também um maior desenvolvimento do mercado interno, né, pensando na capacidade produtiva e na realização das mercadorias. Então, né, até finalizando, né, eu acho que a gente tem que olhar sempre, né, e esse olhar que a gente traz no livro, né, para o sistema tributário de forma orgânica, né? Na forma como ele se entrelaça em todos esses processos, né? Não é só na disputa entre as classes sociais, que já é difícil de enxergar, né? Mas também na forma como ele é um mecanismo fundamental, né? Para pensar o investimento público, para pensar na forma como cada país se integra no mercado mundial. E aí entra aquela questão das condições de possibilidade, né? Se a gente for ter realmente um sistema tributário progressivo no Brasil, daria para mudar só o sistema tributário? O sistema tributário poderia ser a alavanca para mudar outras coisas? Ou, na verdade, a gente precisaria mudar outras coisas, né? Outras políticas, outras formas e outros modos de atuação do Estado brasileiro, estando o sistema tributário enquanto um dos elementos a ser transformado? Ou seja, pensando justamente em como a gente poderia alterar, né, esse papel da economia brasileira no mercado mundial. Né? Qual é a forma de integração dessa economia com o mercado mundial? Né? Qual é a capacidade que a gente tem hoje realmente de fazer uma reforma tributária? E aí esse tipo de questão que a gente tenta, né, discutir e tenta apresentar ao longo de todo o livro. E aí eu agradeço aí o convite, né,
para apresentar, e deixo o convite, né, a todos que quiserem entender, né, especialmente a partir de uma perspectiva materialista, né, de uma abordagem a partir de uma análise de realidade, de entender como que esse sistema tributário brasileiro por que ele é assim, né, tentando entender e buscar as explicações e as mediações dele, olhando para todos esses aspectos, né, o papel do sistema tributário no capitalismo moderno, né, a forma como os sistemas tributários se tornam um acessório indispensável, né, para a gente pensar numa economia que é essencialmente monetária, como que os sistemas tributários foram um caminho essencial para o desenvolvimento dos estados capitalistas mais envolvidos, né, especialmente a partir ali do protecionismo, mas também a partir de outras medidas, né, na medida em que os estados começaram a ter problemas com relação à questão social, por exemplo. E aí você precisa ter todo aquele aparato público, né, de proteção social, do sistema de seguridade, como que isso faz com que os estados cresçam em termos de orçamento, né, como que se ampliam os fundos públicos. Então a gente analisa isso tudo, né, vê também como é que é a integração, né, dos sistemas das economias latino-americanas e como que isso se manifesta em seus sistemas tributários, e também analisa, né, como que todo o histórico da tributação no Brasil até a contemporaneidade, passando sempre por essa relação, né, entre a matriz tributária, mas com as condições de possibilidades socioeconômicas. Então, muito obrigado. Excelente. Então, com isso a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter o Thiago de novo em outros episódios. A presença dele é sempre muito contributiva. Como eu comentei, vamos deixar os links na descrição aqui do episódio. E nos vemos na próxima. Um abraço e até lá.